Fala pessoal, beleza? Você já deve ter reparado que quando a pista está fria, no início da manhã, no fim da tarde, ou mesmo à noite, normalmente a pista fica mais rápida, né? É quando o pessoal faz as melhores voltas, né? No kartódromo, por exemplo, isso é bem evidente. As baterias do dia normalmente são mais lentas do que as baterias da noite. Na estoque mesmo, até ano passado tinha o terceiro treino livre era sábado bem cedo, às vezes até 8 horas da manhã, e às vezes os tempos do treino eram mais rápidos que da própria classificação. Na Fórmula 1 é um pouco mais complicado, eu sei que vai ter gente que vai pensar, pô, mas no terceiro treino da Fórmula 1 não vira mais rápido que na classificação, que é à tarde, né? Mas é porque na Fórmula 1 tem um pouco mais das equipes esconderem o real desempenho do carro, tem a questão do motor também, como eles têm um motor muito perto do limite, só tem 5 motores para fazer a temporada inteira, eles acabam poupando o motor. O fato é que quando a pista é mais fria, normalmente ela é mais rápida. E por que isso acontece, né? Já vi muita gente relacionar isso com a potência do motor, né? Pela temperatura do ar de admissão estar mais fria. E esse é um dos fatores, sim, com certeza, mas não é o único. Eu também já vi gente com o conceito ao contrário, achar que a pista mais quente é melhor porque vai ajudar a esquentar os pneus e isso vai deixar o carro mais rápido. Mas hoje eu queria mostrar para vocês quais são os 3 fatores que ajudam a deixar a pista mais rápida quando ela está fria. Só um detalhe, nós estamos falando de fria do Brasil, né? Eu já ouvi falar de casos na Inglaterra, por exemplo, para a Fórmula, que o pneu fica exposto, né? O pneu não conseguia esquentar porque está tão frio, né? Já vi também casos de engenheiro ter que pensar no setup para ajudar a esquentar o pneu porque o clima está muito frio. Mas aqui no Brasil a gente não sofre disso. Então o primeiro fator realmente é a temperatura do ar de admissão, né? Quando a pista está fria, normalmente o ar em volta dela também está frio. Se você vier aqui nesse site, cronon.com.br, vou deixar o link aí na descrição, você pode ir em resultados, e aqui tem a temperatura da pista de ontem em Goiânia, né, da etapa que acabou de acontecer da Stock Car. Você vê que a temperatura da pista tem mais ou menos esse perfil, né? Então, por volta das 8 da manhã, ela estava em torno de 30 graus. Aqui entre 11 e 15 horas, ela ficou ali perto de 55 até quase 60 graus. Se eu vier aqui no Google e procurar a temperatura em Goiânia, dá para ver que tem mais ou menos o mesmo perfil. Se a gente pegar nesse gráfico aqui, por exemplo, eu tenho aqui o mesmo carro, o mesmo piloto, só que em horas diferentes, né? E aqui embaixo eu coloquei o gráfico da temperatura do ar de admissão, né? Então você vê que no gráfico vermelho, ele estava sempre na média 2 graus mais quente do que no gráfico verde aqui. E dá para ver no final da reta uma pequena diferença de velocidade. É lógico que tem outros fatores aí, mas a velocidade final é 258 no verde para 256 no vermelho. Se a gente pegar nessa reta aqui, por exemplo, dá para ver o verde ele sai um pouquinho pior, cruza a velocidade do vermelho. Isso é uma média de 2 graus mais frio, o ar de admissão somente. Às vezes acontece em Curitiba, por exemplo, tem uma amplitude térmica maior. Você pode ver casos até de 5, 10 graus de diferença do ar de admissão. Na reta dos boxes também dá para ver que o verde começa 4 km mais lento e chega aqui logo antes de cruzar a linha somente 2 km. Então ele recuperou um pouco da diferença de velocidade. E não é muito difícil de ver isso, né? O pessoal que está acostumado, que está sempre analisando dados, já está habituado a ver isso. Isso é um caso recorrente, acontece sempre. Mas nessa volta, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês, a diferença de velocidade em reta, ela não dá nem um décimo. Nós estamos falando de 2 graus de temperatura de emissão, não dá nem um décimo, dá 6 centésimos aproximadamente. Então, o que mais que deixa a pista mais rápida, né? Às vezes a gente vê uma diferença de 5 décimos a 1 segundo, dependendo da hora do dia. A próxima influência da pista fria também é do ar ambiente, né? Não é da pista propriamente dita, que é o efeito aerodinâmico, né? Essa aqui é a fórmula da sustentação, né? Ou do downforce para carro de corrida. E você vê que depende, sim, da densidade do ar. Se você der um Google, você vai ver que a densidade do ar ela é inversamente proporcional à temperatura do ar. Então, quanto mais frio o ar, mais denso ele é. E com isso o carro gera mais downforce com a temperatura ambiente mais fria. Lógico que isso só é válido para carros que têm um downforce significativo, né? Que tem um pacote aerodinâmico significativo. A minha Saveiro quadrada mesmo, dá para ver, quanto mais rápida ela está, mais instável ela fica, isso porque ela tem um lift, né? Ela tem uma pressão que suga ela para cima, então ela não ia ficar tão mais rápida assim com o ar ambiente frio. E por fim, o terceiro motivo principal é o próprio coeficiente de atrito
entre o pneu e o asfalto. Essa teoria de que a pista quente esquenta o pneu e isso é melhor, na verdade, a temperatura ideal do pneu ela é facilmente atingida com uma temperatura de asfalto menor, né? Por exemplo, 20 graus. Se você olhar esse gráfico aqui, por exemplo, dá para ver quando o carro sai dos boxes, o pneu vai gradualmente esquentando, isso para o mesmo momento, né? Nós estamos falando aqui de menos de 1 minuto, dá para ver o pneu esquentando, só com a variação de carga nele e mesmo o atrito, né, da borracha com o asfalto também esquenta ele. Normalmente um pneu slick de corrida tem a temperatura ideal de trabalho entre 70 e 90 graus, depende muito do pneu, né? Mas a gente vê aqui que na volta de abertura, né, quer dizer, o piloto fez somente algumas curvas, um dos pneus já chega a 80 graus. Então o pneu não depende de uma temperatura elevada de pista para se esquentar, né? E na verdade é o contrário, dependendo do carro, uma temperatura elevada de pista, como a gente viu aí de Goiânia, 55 graus, vai contribuir muito para que o pneu sobreaqueça e perca aderência por causa disso. Estou colocando o link para download desse artigo aí na descrição, que fala sobre justamente a influência da temperatura no atrito entre o pneu e o asfalto, né? Esse artigo é feito por estudiosos de automobilística geral, não necessariamente de automobilismo. É um artigo bem legal, tem 12 páginas só, vale a pena, dá para ler rapidinho. Eles simularam diversas situações, diversos tipos e granulações de asfalto, e em todos os resultados, o coeficiente de atrito reduz com o aumento da temperatura do asfalto. Então esses são os 3 motivos principais que a pista fica mais rápida quando está numa temperatura mais amena, né? E agora você deve estar pensando, o que eu faço com essa informação, né? Eu não consigo controlar a temperatura da pista. Mas em track day, por exemplo, você pode reservar o começo da manhã, o final da tarde, para tentar bater o seu recorde. Em competições como o Fórmula SE, por exemplo, que a pista do autocross fica aberta de 2 às 4 ou de 2 às 5, sei lá, também dê preferência para o final da tarde. Se você trabalha em alguma categoria que a classificação é muito longa, né? Que dura 1 hora talvez, também fique atento ao horário que você sai para a pista. Lembra que o grip da pista depende também da borracha das outras categorias, dos outros competidores e também da sujeira da pista, né? Então tem que ficar atento a isso também.